Olá pessoal, Eric Formaggio por aqui, mais um vídeo para vocês sobre hoje, falando sobre o Screaming Frog SEO Spider, um excelente software para quem está começando na área da otimização de sites, precisa de algum software como apoio para suas inspeções, para suas análises de SEO. Eu sou o Eric Formaggio, especialista em SEO e Web Analytics. Para quem não me conhece, eu lancei um livro recentemente, que é o SEO Aprenda Mais aí sobre SEO, sobre conceitos e práticas importantes. O nome do livro é SEO, Search Engine Optimization. Então, dá uma procurada lá na Amazon que você acha facinho, é só digitar SEO ali. Eu fiz um SEO para a Amazon também, só digitar SEO que o livro aparece e sempre tem um descontinho ali também na Amazon, então eu recomendo que você procure ali na Amazon que você vai achar com um descontinho bacana, certo? Aproveitando, peço para vocês me seguirem ali no livro de SEO 2023, livro SEO 2023, lá no meu Instagram, onde eu dou algumas dicas sobre SEO e Web Analytics, certo? Bom, vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar sobre o Screaming Frog. O Screaming Frog é uma ferramenta que ela tem uma versão gratuita para você poder testar, poder utilizar nos seus projetos. A versão gratuita tem algumas limitações. Aqui no meu computador eu tenho a versão gratuita e serve bem pro estilo de uso que eu tenho. Né? Eu não uso todo dia essa ferramenta, não é a minha ferramenta de SEO principal. Eu costumo utilizar uma outra ferramenta, eu uso muito o SEMrush, né? Além de outras ferramentas, mas o SEMrush no meu dia a dia é a principal. Mas geralmente eu uso bastante o Screaming Frog para testes rápidos, coisas rápidas que eu preciso entender em um site que às vezes eu estou prospectando comercialmente ou alguma coisa assim, tá? Ela é uma ferramenta que você instala no seu desktop ou no seu laptop, né? Não, tô no tempo do desktop ainda, mas para quem usa notebook, né? É uma ferramenta que basicamente você vai instalar no seu computador, né? Diferente do SEMrush, do Moz, que são ferramentas com base na web, ferramentas SaaS. O Screaming Frog, você vai instalar ele no seu computador. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço dele, inclusive, para quem quiser baixar, instalar no seu computador e testar. Bom, a ferramenta ela é muito simples. Depois que você baixa ela, você vai fazer a instalação dela e, cara, basicamente dá 2 cliques, vai abrir. Aqui a gente tem uma barra de endereço, onde você vai colocar o endereço dos sites que você vai analisar e uma série de abas aqui que são respostas à análise que esse robô ele faz, né? Ele é uma espécie de spider, uma espécie de robô. Ele vai entrando nas páginas do site e para cada item, para cada página, cada documento que ele encontra, ele mostra aqui, ele explode para você aqui várias informações. Eu vou fazer para dar um exemplo rápido aqui para vocês. Eu vou colocar aqui, vou fazer uma análise rápida aqui, fazer uma inspeção rápida do site do Diário da Ciência de Dados.com.br, que é o meu site. É um site que eu acabo usando como laboratório também, né? Então eu vou fazer uma inspeção rápida aqui para vocês verem o que acontece, tá? Então, entrando aqui na ferramenta, eu já coloquei o endereço, vou dar o start. Quando você dá o start, ele já começa a crawlear, né? Crawlear, né? Abrasileirando, né? O ato de rastrear um site, né? Ele vai fazer todo o módulo crawler dele aqui, ó. Ele começa a fazer a inspeção das páginas e para quem tem o Screaming Frog Free, você vai ter aí, acho que até 500 páginas, tá? Até 500 páginas ele faz o rastreio. Acima disso daí você tem que pagar um plano dele, né? Ter uma licença para utilizar ele, né? Mas ele me serve bem para o que eu preciso, que são análises rápidas, né? Então eu uso essas 500 páginas até como uma amostra para eu ver, tá, para onde que esse site está indo, como que tá.
e depois, caso esse site ele acabe virando um cliente, alguma coisa assim, daí eu utilizo ferramentas pagas que eu tenho aqui mais completas, né? Mas primeiramente aqui nessa aba dele, você vai ver que ele vai colocar aqui várias URLs de tudo que ele está encontrando pela frente, e se é bloqueado ou não pelo robots.txt, né, se está indexável, né, o status code, que eu considero algo bem importante de você ter aqui. Eu quero saber, por exemplo, o que ele já achou aqui de página 301, ele já vai me mostrar aqui o que ele já tem de página 301, entendeu? Para onde que está redirecionando também, o title, description, entre outras informações aqui, H1, H2, né? Ele mostra tudo sobre a página, né? Se eu clico aqui, ó, essa daqui eu tenho uma página aqui, que é essa daqui que tá Google Data Studio, provavelmente eu mudei o nome para Looker Studio, e exatamente isso, ó, ele mostra aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo, a minha cabeça tá aqui no meio, eu vou me mover para cá. Então assim, ó, vocês vão perceber aqui, ó, eu cliquei nessa página, ele mostra o endereço, né, o endereço original e para onde que ele está redirecionando, e foi exatamente isso, né, eu coloquei um nome novo, né, porque o Google Data Studio ele mudou o nome dele para Looker Studio, né, e fiz um redirect 301, né, eu movi permanentemente. Além disso, né, aqui nessa parte ele mostra estatísticas relacionadas, né, a esse internal aqui, essa aba, né. Então ele vai mostrar aqui um gráfico que minha cabeça não está em cima, não está em cima. Ele vai mostrar aqui esse gráfico, e nesse gráfico ele vai mostrar o que ele achou de HTML, o que tem em JavaScript, CSS, imagens, né, o que ele não conseguiu identificar. Então é bem legal. E se você for olhar aqui, né, tem aqui daí o externo, né, que são os links que ele aponta para fora, os documentos que ele encontrou para fora, né? Então, por exemplo, ele começou a rastrear as páginas do site, encontrou algumas referências externas, né, como o Twitter aqui, da Diário de Ciência de Dados, né? Aqui um CDN aqui que eu nem sei o que é isso, eu tenho que ver depois, né? O Instagram, entre outros links aqui que ele encontrou no site. As abas que eu recomendo, né, vocês que verifiquem cada uma dessas abas, ele vai colocar informações bem importantes aqui. Por exemplo, aqui eu entrei na aba de security, ele dá algumas estatísticas aqui, né? Então ele tem aqui basicamente 1, 2, 3, 4 janelas, né? Nessa janela de baixo aqui, ele vai mostrando alguns gráficos conforme você vai mudando aqui as abas, ó. Ele vai mostrando. Aqui no Page Titles, por exemplo, eu consigo ver o que, ó, que eu tenho Page Titles que são semelhantes ao H1, que eu tenho Page Titles aqui com over 60 caracteres, né? Ou seja, mais 60 caracteres, menos 60 caracteres, né? Quantidade de pixels. Ele mostra alguns dados aqui interessantes, né? Alguns analistas, eu já tive essa ferramenta aqui licenciada por um tempo eu utilizei bastante ela, né? Comprei uma licença e utilizei. E eu utilizava esses gráficos que apareciam na ferramenta, eu fazia um print deles e colocava nos meus relatórios de SEO, né, naqueles relatórios que eu fazia de problemas e sugestões. Então, é uma solução bem bacana, porque você vai mudando, né? Ele vai mostrando esses gráficos aqui e você pode utilizando esses gráficos. Além disso, eu tenho aqui uma das abas que eu mais utilizava, né? Além dessas de URL, por exemplo, para ver o status code, para ver se tem redirecionamento, se tem página que está dando 404, se o servidor está desligando na hora que o robô passa. Isso daí é uma coisa importante, pouca gente se atenta a isso, né? Mas, por exemplo, aqui em Page Titles, né? Eu olhava para ver o que eu tinha de duplicado, descrições também. Às vezes aqui, ó, ele está mostrando para mim que tem descrições, ó, e se eu clico no gráfico, ele mostra para mim quais são as descrições que estão vazias, né? Aqui eu tenho algumas descrições aqui de páginas, né, que são páginas categorizadas e páginas aqui de paginação, no caso, né, que eu até bloqueei no robots.txt, mas tem algumas aqui, como essa daqui, por exemplo, né, que ela tá sem meta description, seria legal eu ir lá, colocar um meta description nela, né. Então é bem bacana. Outra coisa que eu uso bastante também, que eu usava, né, hoje é uma ferramenta que eu não uso mais com a mesma frequência que eu usava antigamente, era aqui a parte de imagens, porque ele vai mostrar para mim, ó,
eu cliquei no gráfico, tá vendo que eu clico nos gráficos, ó, e ele muda aqui, ó. Então, por exemplo, ó, Missing Alt Text, ou seja, as páginas onde eu tenho imagens, né, ou seja, as imagens que eu tenho que elas estão sem o alt text. Eu clico aqui, ó, ele vai mostrar para mim, ó, quais são essas páginas, quais são as URLs. Ele dá a URL direta da imagem aqui também, né? Ou seja, quando eu trabalhava com essa ferramenta, eu fazia isso. Eu tirava um print aqui desse gráfico, né? Eu baixava, tu consegue exportar tu consegue exportar essa listagem aqui, né? E exportando ela, tu consegue mandar para o cliente depois. Ó, tem todas essas imagens aqui que estão sem alt text. Ó, ou eu vou ter que exportar aqui, ó. Eu tenho todas essas imagens aqui que elas estão com mais de 100 KB. Qual que é a importância aqui de você dizer para o cliente se uma imagem ela tá com mais de 100 KB? Hoje uma das coisas que a gente mais privilegia nos websites é a velocidade, né? Então, se você tem um site muito pesado, se você tem ali um site que ele tem imagens muito pesadas, está demorando muito para carregar, né? Provavelmente você vai ter ali problemas na hora de conseguir posicionar essa página, né? Então, e imagens, é fácil tu trocar uma imagem. Eu costumo dizer que é mais fácil tu ir lá, trocar uma imagem, deixar ela mais leve, trabalhar em cima dela, deixar ela mais leve e trocar, do que você mexer num JavaScript, que às vezes vem de um débito técnico, já tá lá naquele site há muito tempo, ninguém tem coragem de mexer porque pode dar algum problema, né? Então, é algo para se dar uma atenção, para dar bastante atenção, né? E aí você tem outras coisas aqui, canonical, paginação, directives, href, lag, né? E outras informações aqui, JavaScript, links, a parte de AMP, tem um menu aqui onde você consegue, por exemplo, eu só quero ver, sei lá, alguns desses daqui, eu não quero ver todos, você pode ir desmarcando, né? Você pode ir desmarcando aqui para ter só aqueles que você quer ver, só aqueles itens, aqueles requisitos que você quer ver, né? Clicando aqui você consegue configurar as tags também da forma que você quiser, né? Aqui voltando aqui só para exemplificar, né? Eu coloquei no titles aqui, né? E se eu quiser eu posso clicar aqui em issues, né? Aí ele vai me mostrar, eu tenho várias visões, né? Que nem eu falei, eu tenho a parte 1 da tela, parte 2, 3 e 4, né? Então aqui ele vai mostrar, essa é uma outra forma de você olhar. Eu gosto muito do overview, mas você pode clicar aqui no issues e ver aqui, né? Ó, ele considera aqui, ó, page titles com mais 60 caracteres. Ele vê como uma oportunidade e é um problema aqui de prioridade média, né? Ele mostra a quantidade de URLs também, né? Tem alguns analistas que gostam de dar print nisso daqui, colocar em e-mails, essa questão aqui ainda não foi resolvida. Quando eu vou fazer uma homologação, alguma coisa assim, pode ser interessante. Quais são os limitadores dessa ferramenta? Né? Ela não é que ela tem um limitador. Para quem não tem uma licença dela, não vai poder aproveitar todos os recursos, né? Uma porque se você não tem a licença, ela vai rastrear até 500 URLs, tá? Dois, porque você não vai conseguir configurar algumas coisas que seriam talvez interessantes para você, né? Então, você pode configurar a ferramenta para utilizar com o Google Search Console, você pode configurar a ferramenta para você utilizar com o GA, o Google Analytics, né? Mas para tudo isso você tem que ter a licença, senão você consegue, né? Aqui, eu lembro que quando eu tinha licença, a versão da ferramenta, ele tinha até um menu aqui exclusivo para isso, tá? Na versão free aqui eu não achei, tá? Até porque você nem consegue, tá? Então, hoje eu tenho a versão free, né? Com base nessa versão, eu procurei aqui, eu não achei aonde que configura, ele não deixa nem desmarcado, né? Ele simplesmente não tem essa configuração aqui, tá? Mas eu lembro que quando eu tinha a versão paga, era um pouco diferente, né? Quando você pega a licença, ele te dá um outro link para download, né? E aí você consegue ali configurar
para você olhar por página daí o tráfego e outras informações ali oriundas do Google Analytics e do Google Search Console também, tá? Então, Eric, é uma ferramenta que você recomenda? É uma ferramenta que ela é melhor que o SEMrush, ela é melhor que o Moz? Eu não vou dizer que eu parei de trabalhar com ela por causa disso, mas eu encontrei em outras ferramentas como o SEMrush, que eu uso bastante. Muita gente fala, né? Eric, tu fala bastante do SEMrush, né? Gente, eu não ganho nada do SEMrush. O SEMrush nunca me contactou para fazer nenhum tipo de propaganda, nada disso. Eu simplesmente é uma ferramenta que eu gosto, eu uso bastante, as pessoas que trabalham comigo também gostam bastante de usar, porque resolve muita coisa. E pro estilo de pro estilo de trabalho, de escritório de projetos que eu tenho para trabalhar com SEO, ela é uma ferramenta que ela funciona melhor no dia a dia, tá? Não significa que o Screaming Frog é uma ferramenta ruim, tanto que eu uso no dia a dia para outras coisas, né? Então, sei lá, tem que fazer uma avaliação de um site para mandar uma proposta comercial, falar, ó, cliente, ó, potencial cliente, tem aqui alguns erros, olha esses gráficos aqui e tal. Então, é uma coisa que eu consigo informações rápidas de um site, entendeu? Então, é uma ferramenta boa, tanto que eu uso, só que eu uso a versão free dela porque eu não utilizo mais todas as funcionalidades. De todas as funcionalidades dela, hoje eu devo usar 40 ou 50% no máximo, tá? Então, eu recomendo que você utilize, que você teste a ferramenta, ela é bem legal, né? Ela tem essas visões aqui que eu gosto muito. Pô, eu quero ver sobre essa página, né? Eu tenho aqui informações, né? Que eu vou, se eu for colocando aqui, deixa eu ver aqui. Ó, os detalhes da URL, né, os links internos, né, os links que aponta aqui, outlinks. Eu não tô os links internos que estão aqui e os outlinks, imagens, no caso ele não está mostrando nenhuma aqui. Tá, é que aqui eu tenho um redirecionamento no caso, né? É aquela página que eu mostrei lá que é o Google Data Studio, né? Vamos pegar outra aqui, vamos ver se ele mostra mais coisas. Links internos, os outlinks, os image details, ele não está mostrando nada. Provavelmente aqui tem questões também de licença, né? Daí ele não está mostrando tudo. Ele está mostrando aqui que não foi configurado aqui. Algumas questões aqui de HTTP readers, enfim. É o que eu falei, né? Até para configurar aqui, fazer a configuração do Spider dele, bem lembrado. Eu não consigo, vocês vão ver que ele tá tudo apagado, tá tudo bloqueado em função aos limites. Eu não consigo aumentar de 500 URLs, né? Eu não consigo mexer aqui na parte de renderização, algumas coisas avançadas, preferências, eu não consigo mexer nisso, né? Tudo porque eu tô usando aqui a versão free, né? Então, o que eu recomendo para quem está começando, para quem vai utilizar pela primeira vez, né, uma ferramenta de SEO, quer testar o Screaming Frog? Eu recomendo exatamente isso, teste a ferramenta, porque principalmente em itens como esses que eu falei para vocês, pô, quero lá no Page Titles, eu quero ver o número de páginas que tá com problema, ele mostra esse gráfico, tu consegue exportar aqui, entendeu? Ó, aqui no caso ele tá exportando page titles over 60 caracteres, ou seja, páginas estão com mais 60 caracteres, né? De repente eu quero pegar um outro problema, ó, ele tá muito parecido com H1, esse title aqui, né? Então eu consigo fazer uma exportação também desse Excel e utilizar isso daqui como entregável até em um relatório de problemas e soluções, tá? Uma coisa que foi me perguntada recentemente, né, era se eu poderia exportar essas URLs, né? Por exemplo, eu tenho aqui, né, todas essas URLs aqui que ele pegou do site, né? No caso do meu site ali, eu tenho 293, né, documentos, né? Lembrando aqui que ele vai pegar muita coisa que não é URL, né? Que daqui é documento JavaScript, essas coisas assim. Eu consigo fazer um filtro disso também aqui, né? Consigo vir aqui, ó,
e fazer um filtro, ó, só para HTML, consigo exportar. Eu recebi uma pergunta em relação a isso, né? Se dava para exportar essas páginas e daí fazer uma planilha para ir trabalhando página por página. Eu acho que esse era o caminho, tá? Esse daqui é o melhor caminho para você fazer isso. Certo, gente? Pô, espero que vocês tenham gostado. Para quem não conhece ainda, não esqueça de conhecer o meu livro, né? Conheça meu livro, entra lá na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Dá essa moral para mim. Se quiser saber mais alguma informação, quiser colocar aqui nos comentários também, fica à vontade. E me segue lá no Livro SEO 2023. Muito obrigado. Quem tiver dúvidas sobre essa ferramenta, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo, certo? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.